Olá, mais uma mensagem aqui para você se despertar, para você acordar, para você refletir, para você buscar o certo. O perigo do isolamento comunitativo. Em Eclesiastes do 4, do 9 ao 10, é melhor ser dois do que um, porque se cair um, levanta o companheiro. O isolamento comunitativo acontece quando a pessoa deixa o diálogo, de ouvir e de compartilhar o que está no coração. Isto pode enfraquecer o relacionamento, a família, a amizade e até a comunhão com Deus. A Bíblia nos ensina que fomos criados para viver em comunhão. Deus nos chama para comunhão. Em Gênesis 2:18, a palavra de Deus nos diz: não é bom que o homem esteja só. Deus criou o ser humano para relacionamento saudável e para viver em comunhão. A falta de comunicação traz prejuízo. Em Provérbio 18:1, o que vive isolado busca satisfazer os seus próprios interesses. O isolamento pode abrir espaço para mágoa, mal-entendido e enfraquecimento espiritual. A boa comunicação fortalece os relacionamentos. Em Efésios 4:29, que a palavra seja boa para identificar. Em Tiago 1:19, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Jesus é o exemplo de comunicação. Jesus conversa, ensina e ouve e acolhia as pessoas. Ele restaurou vida por meio da verdade, dita com amor. O isolamento comunitativo pode afastar a pessoa uma das outras e também prejudica a comunhão com Deus. O Senhor nos convida a cultivar o diálogo, o perdão e a identificação. Em Colossenses 4:6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. É um convite para você. Ore pedindo sabedoria para falar e ouvir. Não deixe que o silêncio prolongado destrua o relacionamento. Use suas palavras para encorajar, reconciliar e demonstrar amor de Cristo. Que a sua comunicação glorifique a Deus. Nós não podemos se isolar das coisas que o mundo aí está nos oferecendo. Nós temos que estar firme com Deus, né? E esquecer o isolamento. Nós possamos estar em comunhão e em oração para que vencendo o isolamento comunitativo. Em Provérbios nos ensina que devemos satisfazer os seus próprios interesses, buscar e esclarecer. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas estão cercadas de gente, mas continuam isoladas em casa, na igreja e no relacionamento. O silêncio, a falta de diálogo e a dificuldade de se expressar. Sentimentos têm causado ferida profunda, mas Deus nos chama para viver uma comunhão e falar a verdade em amor. O isolamento nunca foi um plano de Deus. Deus nos criou para a comunhão. O isolamento pode enfraquecer a fé e os relacionamentos. A falta de comunicação fortalece os conflitos. Em Efésios 4, 26 e 27, nos ensina: o problema não é resolvido e se tornar maior. O silêncio pode dar lugar ao
sentimento e a divisão. A comunhão sábia promove a cura. Seja pronto para ouvir, seja tardio para falar e seja tardio para se irar. Quem aprende a ouvir demonstra maturidade espiritual. Jesus é o nosso exemplo. Jesus conserva com pessoas rejeitadas, restaurava pecadores, consolava os aflitos e anunciava a verdade com amor. Ele nunca usou suas palavras para destruir, mas para salvar e restaurar. Deus seja restaurador a comunicação entre o homem e Deus, o marido e a esposa, o pai e o filho, o irmão nas igrejas. Onde há diálogo com amor, há espaço para reconciliação e crescimento. Talvez hoje Jesus esteja dizendo a você: não se isole, abre o seu coração diante de mim e busque reconciliação com as pessoas. O isolamento enfraquece o relacionamento, mas uma comunicação guiada por Deus restaura a vida. Que nós possamos sempre não se isolar na hora das dificuldades, na hora das dor, que possamos estar sempre no caminho de Deus, que possamos ser fortes com o Senhor. Que o isolamento, às vezes se isolamos dos problemas familiares, dos problemas na empresa, mas é um perigo do isolamento comunicativo. O isolamento comunicativo não é apenas ficar sozinho, é quando a pessoa deixa de conversar, de ouvir, de compartilhar os seus sentimentos e de buscar ajuda. Esse tipo de isolamento pode destruir casamento, famílias, amizade e até a comunhão com Deus. A Bíblia nos mostra que Deus nos criou para viver em comunhão e para identificarmos uns aos outros por meio da sua palavra. O isolamento comunicativo enfraquece a vida espiritual. Em Salmo 32:3, enquanto calei os meus pecados, envelhecerei os meus ossos. Quando Davi permaneceu calado, seu sofrimento aumentou. Somente quando confessou ao Senhor encontrou restauração. O silêncio diante de Deus e das pessoas certas pode prolongar a dor. O isolamento comunicativo enfraquece o relacionamento, né? As palavras podem construir ou destruir. A falta de diálogo gera mal estendido, a distância, mágoa. Há alguém com quem você precisa conversar para buscar paz. Busque alguém, se concentre em oração, fala com o Papai do Céu, abre o seu coração, não se isola na hora das dificuldades, na hora do sentimento ruim. O isolamento comunicativo abre espaço para o inimigo. Em Efésios 4, 26 e 27, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem dê lugar ao diabo. Quando problemas não são tratados, eles crescem. Deus nos chama a resolver os conflitos com humildade e amor. Jesus nos ensina a comunicar com amor. Jesus ouve Bartimeu, conversou com a mulher samaritana, restaurou Pedro e acolheu os pecadores. Ele demonstrou que ouvir falar com graça e restaurar a pessoa faz parte do reino de Deus. Em Colossenses 4:6, a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal. É um convite para você. O cristão não foi chamado para viver isolado, mas para caminhar em comunhão com Deus e com os irmãos. Quando abrimos o nosso coração diante de Deus e aprendemos a conversar com amor, o Senhor restaura relacionalmente, fortalece família e cura as feridas.
Hoje, Jesus convida você a romper o relacionamento. Volte a falar com Jesus em oração. Procure reconciliação com quem estiver perto de você, uma pessoa de confiança. Seja uma pessoa que se abre, que tenha diálogo com as pessoas. Não fica guardando sentimento e não se isola dos seus problemas. Pode ser que você está aí, perdeu o seu trabalho, você ganhava um salário razoável e assim você se isolou por causa da perda do seu trabalho e você está sendo prejudicada nessa área de isolamento. É um perigo do isolamento, né? O isolamento pode ser físico, emocional ou espiritual. Embora exista momento em que Deus nos chama para estar a só, como Ele, o isolamento constante e voluntário pode nos afastar da comunhão, do aconhecimento e do fortalecimento da fé. Deus nos criou para viver em comunhão. Lá em Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. Então, todo ser humano sempre tem que procurar uma pessoa de confiança, que se abra seus sentimentos, momentos que você está passando, não se isola nos momentos. No momento da perda de uma mãe, na perda de um filho, a dor é forte, a dor é grande, mas não se isola, abre o seu coração e conversa com o Papai do Céu. Deus criou o ser humano para viver em relacionamento. A comunhão fortalece a fé e o amor. O isolamento pode enfraquecer a vida espiritual. É melhor ser dois do que um, porque se cair, um levanta o companheiro. Quem caminha sozinho fica mais vulnerável. Deus usa os irmãos na fé para nos fortalecer. Jesus valorizava momentos de solitude, mas nunca viveu isolado. Em Mateus 1:35, Jesus se retirava para orar, mas depois voltava para servir, ensinar e estar com as pessoas. Então, nossos exemplos, o maior testemunho para nós não se isolar é Cristo. Estar só com Deus é uma diferente de ser afastado das pessoas por orgulho, medo ou mágoa. A igreja é um lugar de fortalecimento. A palavra de Deus nos fortalece. Nós saímos de lá renovado. Não deixamos de congregar. Deus nos chama a incentivar uns aos outros. A comunhão ajuda a perseverar na fé. O isolamento prolongado pode fazer fraqueza espiritual, mas Deus nos chama para viver em comunhão com Ele e com os irmãos. Um desperta para você. Busque diariamente a presença de Deus. Não enfrente as lutas sozinho. Valorize a comunhão da igreja e da família. Seja um instrumento de apoio para quem está isolado. Em Salmo 133:1, como é bom e agradável viver unido os irmãos. Que nós possamos estar sempre em comunhão um com o outro e não possamos se isolar nos problemas, das dificuldades que passamos, que possamos estar mais próximos do Papai do Céu. Saindo do isolamento e voltando à comunhão. É um perigo o isolamento. Vivemos em uma época em que muitas pessoas estão cercadas por muitas pessoas, mas vivem isoladas. As pessoas que se isolam por causa da dor, da decepção, do medo, da vergonha ou do pecado. Porém, Jesus nos chama para viver em comunhão. O isolamento não era um plano original de Deus.
mas muitas pessoas se isolam. Vamos dar um exemplo aqui de José, né? José tinha tudo para se isolar naquela prisão, mas ele fez diferente. Ele continuou firme no Senhor, ele continuou orando, ele continuou nos pés do Senhor, se consagrando e fazendo bem sem olhar quem. Ele sempre estava em oração, se consagrando. Mas ele não se isolou naquele momento difícil que ele passou na prisão. Quem enfrenta as lutas sozinho pode examinar mais facilmente. Jesus usa os irmãos na fé para fortalecer e encorajar nós. Jesus buscava a presença do Pai, mas não vivia isolado. Em Marcos 1,35, Jesus retirava para orar, mas voltava para nos ensinar, curar e servir as pessoas. A solitude para buscar a Jesus fortalece o isolamento, que rompe a comunhão e enfraquece. Jesus nos chama para a comunhão. Em Hebreus 10, 24 e 25, não deixamos de congregar. A igreja é um lugar de crescimento, encorajamento, cuidado e restauração. Talvez você esteja vivendo um isolamento aí causado por mágoa, decepção ou dificuldade na área financeira. Mas hoje Jesus te convida a sair desse lugar e voltar à comunhão com Ele, em orações com os irmãos. Volte a buscar a Jesus em oração. Reaproxime-se da comunhão da igreja. Permita que Jesus cure as feridas que levaram ao isolamento. Seja também um instrumento para acolher quem está sozinho. O isolamento enfraquece a fé, mas a comunhão fortalece e restaura e prepara o cristão para vencer a batalha da vida. Teve uma passagem muito difícil que Elias ele enfrentou na sua vida. Ele se isolou na caverna com medo da Jezabel, mas Deus foi atrás dele. Então, há momentos na vida que nós temos que não deixar o medo frustrar nossa mente, não deixar o isolamento enfraquecer o nosso coração, que possamos ser cheios de medo, de dúvida. O isolamento do cristão, quando permanece sozinho, é quando busca a comunhão. Todo cristão pode passar por momento de isolamento. Às vezes ele acontece por perseguição, sofrimento ou pela necessidade de buscar a Deus. Porém, quando o isolamento se transforma em abandono da comunhão, desânimo ou incredulidade, torna-se um perigo espiritual. O isolamento pode nascer do desânimo. Em 1 Reis 19, do 3 e 4, após uma grande vitória nos montes dos camelos, Elias fugiu, sentiu medo e desejou morrer. Acabei de falar, um homem de Deus, um homem que tinha uma intimidade tão grande com Deus. Até o servo fiel pode passar por um momento de fraqueza. Deus visita um cristão no isolamento. Em 1 Reis 19, do 11 ao 3, Deus falou com Elias não para condená-lo, mas para restaurá-lo. Mesmo quando nos sentimos sozinhos, Deus continua presente. Deus não quer que um cristão permaneça isolado. Em 1 Reis 19, do 15 ao 18, depois de fortalecer Elias, Deus lhe deu uma nova missão e mostrou que havia outros servos fiéis. Isso acontece com nós. Nós possamos estar isolados em casa, sem querer sair, sem querer ter comunhão um com os irmãos, sem querer falar com ninguém, mas Deus nos fortalece e possamos sair desse isolamento.
A comunhão fortalece um cristão. Em Hebreus 10, 24 e 25, não deixamos de congregar. A igreja é um lugar de fortalecimento, encorajamento e crescimento espiritual. O cristão pode enfrentar momentos de solidão, mas não foi chamado para viver isolado. Jesus deseja restaurar a esperança, renovar as forças e conduzir o seu povo de volta à comunhão. Busque a Jesus diariamente em oração. Não enfrente as lutas sozinho. Valorize a comunhão da igreja e dos irmãos. Lembre-se de que Jesus nunca abandona os que confiam nele. Em Isaías 41:10, não tema, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha letra fiel. O isolamento pode enfraquecer um cristão, mas a presença de Jesus e a comunhão com os irmãos restaura a fé, renova as forças e fortalece a comunhão com Cristo. Em momentos que nós passamos, se sentimos só, ou até mesmo não confiamos em certas pessoas com medo de expor o momento que nós estamos passando, mas se abra, sempre tem alguém de confiança, uma pessoa de Deus, para você desabafar. Hoje passamos momentos difíceis que não encontramos muitas pessoas que possamos confiar. Às vezes nós desabafamos momentos que passamos, há momentos as pessoas começam a se espalhar para outra pessoa, começam a falar para todo mundo, e isso desgasta aquela pessoa que está sofrendo um isolamento. Porque quando ela fica sabendo, ela fica desgastada, ela não quer mais confiar em ninguém. Mas existe pessoa de um coração bom, sincero, verdadeiro, que possamos desabafar aquilo que nós estamos se sentindo isolado. A palavra de Deus nos ensina que o isolamento pode atingir qualquer cristão. Muitas vezes ele começa por causa de uma decepção, uma perseguição no trabalho, um cansaço, o medo, o sofrimento. A Bíblia mostra que grandes homens de Deus passaram por momentos de solidão, mas o Senhor nunca abandonou. O isolamento pode ser consequência das lutas do dia, do desgaste, do trabalho, na família. Pessoas enfraquecem a sua mente, desgasta, desvaloriza o seu caráter, aquilo que você faz, começa a diminuir você, desvalorizar você, não confia em você, no que você fala, mas o Senhor, Ele sabe de tudo, nada fica oculto aos olhos de Deus. Uma grande vitória pode ser seguida por grande batalha. O cristão precisa vigiar para que o desânimo não os afaste de Deus e da comunhão. Deus fortalece o cristão no isolamento. Antes de falar com Elias, Deus cuidou de suas necessidades, dando-lhe alimento e descanso. Deus conhece nossos limites, cuida de nós em todos os momentos. Em Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus fala ao coração de um cristão. Em 1 Reis 19, do 11 ao 13, Deus não falou no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas uma vez tranquilo e suave. Em meio ao silêncio e à oração, Deus continua falando aos que busca. Então busca a Deus de verdade, em oração, sempre esteja conectado com o Senhor, em oração, se consagrando,
que Deus possa te libertar desse isolamento que você está passando. Um isolamento aí tipo, pelo esposo, pelo filho, pelo irmão, um grande amigo, você perdeu. Hoje em dia as pessoas passam por tantos problemas na área de financeira e se isola e não consegue correr atrás, não consegue buscar uma solução para resolver e começa a se isolar. O isolamento é um perigo para a vida de qualquer pessoa, não importa se é um cristão ou é uma pessoa que não conhece Deus, o isolamento é um perigo para o ser humano. Deus sempre tem um propósito. Em 1 Reis, do 15 a 18, Deus de restaurar Elias, Deus lhe deu uma nova missão e revelou que ainda havia 7.000 pessoas fiéis a ele. Quando pensamos que estamos sozinhos, Deus nos mostra que sua obra continua. O isolamento não precisa ser o fim da caminhada. Quando o cristão busca a Deus, ele traz consolo, renova as forças e envia novamente para cumprir a sua missão. Um convite para você. Se você está vivendo um tempo de isolamento, medo ou desânimo, creia que Deus conhece a sua dor. Ouça a voz do Senhor por meio da sua palavra. Não vai dar ouvido a outras palavras que vai te levar mais para o buraco, não, ou vai te afastar mais de Deus. Ouça a voz do Senhor, leia a palavra de Deus, volte à comunhão com a igreja, confia em Jesus, ainda tem um propósito para a sua vida. Em Deuteronômio, Deuteronômio 31:8, o Senhor é quem vai diante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparar, não temas, nem te espante. O isolamento pode esconder um cristão dos homens, mas nunca pode escondê-lo da presença de Deus. Quem conhece o Senhor encontra força para voltar, servir e vencer. Então, não se isola das pessoas, que sempre esteja com você nos momentos difíceis, que te apoiaram, que foram verdadeiros com você. Seja sincero, abre o seu coração, a sua mente, para que a palavra de Deus possa trabalhar e mudar a direção desse momento que você está passando. Vivemos em um tempo que muitas pessoas estão cercadas até mesmo as pessoas estão cercadas está bem estabilizada na vida, né? Está bem com uma bela casa, um carro, mas enfrenta momentos de isolamento de problemas na área sentimental e termina se isolando, pessoa bem estabilizada na vida aí, se isolando por causa de maus pensamentos. Ou algo emocional, físico. Na vida cristã, ele pode surgir por causa das lutas, da decepção, das perseguições ou desânimo, até mesmo um olhar de alguém que não te tratou bem, te respondeu mal e você se isolou, ou até mesmo uma pessoa que te deixou falando sozinho, você se sentiu oprimida e se isolou. Elias, um dos maiores profetas da Bíblia, também passou por esse momento. Depois de uma grande vitória sobre os profetas de Baal, ele fugiu para o deserto, se escondeu em uma caverna, mas Deus, porém, não abandonou. O Senhor foi ao seu encontro para restaurá-lo. O isolamento pode ser provocado pelo medo, né? Sempre nós estamos falando esse assunto do medo, né? Elias enfrentou centenas de profetas de Baal com coragem, mas fugiu enquanto recebeu a ameaça de Jezabel.
O medo pode atingir qualquer pessoa ou um cristão. Não devemos tomar decisões apenas guiadas pelo medo. Confiamos em Jesus Cristo e vencemos o temor. Deus cuida de nós antes de nos corrigir. Em 1 Reis 19, 5, 8, Deus enviou um anjo para alimentar Elias e permitiu que descansasse. Deus conhece nossas limitações, o Senhor restaura nossas forças, seu cuidado demonstra seu amor por nós. Deus fala ao coração que o busca. Deus falou a Elias por meio de uma voz mansa e delicada. A voz de Deus é ouvida por quem busca sua presença. A oração e a palavra fortalecem a fé. Precisamos silenciar o coração para ouvir a palavra de Deus. Deus mostra que nunca estamos sozinhos. O inimigo tenta nos convencer de que estamos sozinhos. Jesus sempre preserva o povo fiel. A comunhão fortalece a caminhada cristã. Deus restaura e envia novamente. Envia os seus anjos para nos ajudar. Deus transforma o desânimo em propósito. Quem restaura volta a servir. Foi no algo de Elias. Elias ficou naquela caverna isolado, mas Deus fortaleceu ele, serviu ele, e ele voltou a servir de coração. O isolamento não é um destino final do cristão. Deus encontra aquele que estão na caverna, fortalece os cansados, consola os aflitos, e envia seu servo novamente para cumprir sua vontade. Talvez hoje você esteja escondido em uma caverna aí, ou na sua casa, num apartamento, ou num condomínio aí, ou num sítio, com medo, tristeza, decepção, solidão. Que essa mensagem fortalece você e você busca força no Senhor. Que essa mensagem te fortalece e você seja corajoso a lidar com esse isolamento. Assim como Deus chamou Elias, Ele também chama você aí a sair da caverna, renove suas confianças no Senhor, continue caminhando, Deus ainda tem um propósito para a sua vida. Algo que muito acontece com muito ser humano, às vezes a pessoa tenta montar algo para conquistar algo na sua vida, algo material, uma loja, algo para trazer mais um benefício para conseguir, e tem uma decepção e não deu certo e a pessoa se isolou. Até mesmo um consultório médico ou um consultório de um dentista, você montou e não deu certo e você se isolou, ficou com medo, ficou fraco. Mas há momentos que é assim mesmo, passamos por um momento difícil e você se isolou porque você fez um investimento e não deu certo e você se isolou, se fechou para você mesmo. Não foi culpa de Deus, a culpa foi você, que você se isolou, porque você montou algo na sua vida e você queria já conquistar os resultados rápido e não conseguiu. E se fechou as portas, aí você se isolou, está trancada, está com medo, está sem força de buscar e tentar de novo. Então, o isolamento não é bom para você. Faça uma oração a Deus, peça força a Deus, que você possa continuar a buscar, que vai dar certo. Não se isola porque não deu certo na primeira etapa. Vai na segunda, vai na terceira, mas não se isola no problema. Que Deus use essa mensagem para fortalecer você, aonde você se encontrar, que você possa estar firme
e tentar de novo. Não custa nada tentar, que Deus vai te fortalecer e vai dar certo. Não se isola na primeira algo que não deu certo. Que você vai até o fim, que você consiga lutar, que vai dar certo. Você tentou aí e não deu certo na primeira, né, na segunda, mas que você possa não desistir, que você possa lutar, ir em frente e não desistir nas primeira derrota que aconteceu com você. O isolamento cristão, Deus nos encontra você, aonde você estiver. O isolamento é uma das armas que Satanás usa para enfraquecer os cristãos. Quando uma pessoa se afasta da comunhão, da oração e da palavra, torna-se vulnerável ao desânimo e às dúvidas. Elias havia experimentado uma das maiores vitórias da sua vida, no Monte Camelo. Contudo, logo depois, uma ameaça de Jezabel fez com que ele fugisse e se escondesse em uma caverna. Isto nos ensina que, após grandes vitórias espirituais, precisamos continuar vigilantes em orações, lendo a palavra de Deus. Quem nos fortalece é a palavra de Deus. Quem nos encoraja a vencer as dificuldades da vida é a palavra de Deus. Possamos ouvir a palavra de Deus por os grandes homens de Deus, mas só quem tem o poder de levar a palavra ao nosso coração é o Espírito Santo, que nos fortalece, né? O medo pode paralisar, devemos confiar, mas não nas promessas de Deus, do que nas circunstâncias. Circunstâncias, elas nos traz feridas, dor, marcas, mas nós possamos confiar no Senhor. Em Salmo 56, 3, eis-me vindo o temor, hei de confiar em ti. O isolamento pode gerar desânimo. Em 1 Reis 19:4, Elias pediu a morte, porque acreditava que tudo havia acabado. O desânimo distorce nossa visão da realidade. Deus continua agindo mesmo quando não conseguimos perceber. Em Gálatas 6:9, Deus nos fala: guarda isto no seu coração. Deus restaura antes de enviar. Antes de você não se isolar para o mundo, abra o seu coração. Deus cuida do seu corpo, da mente e da sua alma. O Senhor não despreza os cansados, oprimidos. Você está aí meio fastigado de tanta angústia. Aqueles pensamentos que ficam na sua mente e não consegue sair dessa mente. Deus fala ao seu coração. Deus continua falando por meio da sua palavra. Leia a palavra de Deus, que ela liberta esses pensamentos. Precisamos separar um tempo para ouvir a voz de Deus. Deus nunca termina a sua obra em nós. Em 1 Reis 19:15 ao 18, Deus mostra a Elias que ele ainda tinha uma missão e que não estava sozinho. Deus ainda tem plano para aqueles que estão desanimados. O Senhor sempre preservará um povo fiel. A caverna não era o destino de Elias, era apenas um lugar de passagem. Deus o chamou para sair. Levanta-te e continua sua missão. Deus chama você aí que está desanimado, trancado nesse apartamento,
nessa casa, nesse sítio aí onde você se encontrar, Deus te chama para você levantar e continuar essa missão. Monta aquilo que você colocou no coração. Não deu certo, tenta de novo. Não deu certo essa loja aí, uma loja de até mesmo uma barbearia, um salão cabeleireiro. Continua tentando. Talvez sua caverna seja o medo, a tristeza, a decepção, um problema familiar ou um lugar espiritual. O que fazer aqui? O tempo de sair da caverna. Confia novamente em Deus. Prosseguir na caminhada, mesmo que Deus restaura Elia, continua restaurando vida hoje. Quem entra na caverna com Deus não permanece nela para sempre. O Senhor transforma lugares de desânimo em ponto de recomeço. Envia os seus filhos de volta para cumprir o seu propósito. Continua aí firme que Deus vai tirar você aí dessa caminhada aí que você está aí meio desanimado, meio caído, e cansaço de tanto sofrimento e decepções, mas o Senhor vai te fortalecer e vai te tirar você desse isolamento aí, desses pensamentos ruins que você está passando na sua vida. O isolamento de um cristão, Deus chama para sair da caverna. Há pessoas que estão isoladas por cada dor, decepções, perseguições, até mesmo o pecado, né? Nos aflige com o isolamento. Isolamento traz ferida, traz dor, mágoas, né? E as pessoas começam O medo pode levar um cristão para a caverna. Deus alimentou Elias e renovou as suas forças. Então, que você possa nem sempre enxergar tudo o que Deus está fazendo. Mas Ele está trabalhando na sua vida em poucos detalhes, que você pensa que Deus não está trabalhando, mas está. Deus restaura o seu propósito aí. Ele vai lhe conceder vitória aí na sua vida. Deus restaura para que voltemos a servir. Servir o próximo com amor, sendo verdadeiro. Porque o isolamento prolongado enfraquece, mas a comunhão fortalece. Jesus é a resposta para quem está sozinho. Jesus conhece a solidão, a dor e não abandonou na cruz. Ele levou sobre si os nossos pecados para nos reconciliar com Deus. Que você possa se fortalecer. Se você se sente preso em uma caverna, entregue sua vida ao Senhor. Se você se afastou, volte para Jesus. Se você está cansado, permita que Cristo renove sua força. Hoje é dia de recomeçar. Deus ainda chama homens e mulheres para viver um propósito que Ele preparou. Em Salmo 121, do 1 ao 2, elevo meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Um desperta para você aí. Quem entra na presença de Deus não permanece prisioneiro da caverna. O Senhor transforma o isolamento em restauração, a tristeza em esperança e o desânimo em um chamado. Essa mensagem, que Deus possa lhe fortalecer aí onde você se encontrar,
Que você não desanime nesses momentos difíceis que você se encontra aí na sua vida. Que você possa ser firme, que você possa estar firme na presença de Deus. Que você não deixe ser elevado por as dores, pelas feridas, pelas decepções, pelas marcas, que tenha levado a você se isolar nas dificuldades. Que você possa caminhar firme na presença de Deus. Que você possa estar diante do Senhor forte e não desista nas fraquezas do seu sentimento. Que você possa ser forte, que você possa pedir força a Deus, nossa maneira de pensar, mas Deus responde que ainda 7 fiéis estavam com Elias. Quando pensamos que tudo acabou, Deus está apenas começando um novo capítulo da nossa vida, uma nova história. Sair da caverna do medo, sair da caverna da tristeza, sair da caverna da culpa, sair da caverna da falta de perdão. Jesus também conhece a solidão. Na cruz muitos abandonaram, mesmo ainda ele permaneceu fiel até o fim. É por isto, ele entende que sofre. Deus ainda chama pelo seu nome. Assim como chamou Elias, Deus continua chamando homens e mulheres hoje. Ele não pergunta porque não sabe onde estamos. Ele pergunta para nos levar a refletir sobre nossas condições. O isolamento não é o fim, a caverna não é o destino, o deserto não dura para sempre. Deus continua restaurando, levantando e enviando aqueles que confiam nele. Hoje, Jesus está chamando pessoas para sair da caverna. Se você está afastado, volte para Jesus. Se você perdeu a esperança, Cristo pode restaurar. Hoje é o tempo de recomeçar. Em Romanos 8, 38 e 19, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo, nosso Senhor. Essa mensagem para você aí, a caverna pode ser um lugar de crise, mas também pode ser o lugar onde Deus iniciar a restauração. Quem ouve a voz de Deus encontra coragem para sair da caverna. O mesmo Deus que encontrou Elias continua encontrando vidas hoje, continua encontrando pessoas nas cavernas aí, aonde se encontra. O isolamento pode durar uma estação, mas a presença de Deus permanece para sempre. Que Deus nos abençoe e use você transferir essa mensagem para uma pessoa que está oprimida pelo isolamento, que fortalece aqueles que enfrentam momentos de solidão, lembrando que Cristo sempre há esperança e um novo recomeço.